Nesse vídeo vamos falar sobre leitura e escrita de arquivos. Eu sou o Arthur Nunes e bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Python oferecido pelo PET-EE UFMG. Imagine que você precise fazer um programa que receba várias entradas, de tal forma que seja impossível que o programador digite uma por uma. Ou que você precise fazer um programa que salve a saída dele em um arquivo na memória. Das formas que nós vimos até agora, usando a função input e a função print, essa tarefa fica extremamente difícil. E é por isso que o Python nos oferece um recurso muito poderoso na programação: a manipulação de arquivos. Para a gente começar uma manipulação de arquivos, a gente faz como está aqui no slide. A gente salva em uma variável, no caso aqui ela está com o nome de handle, o resultado da função open. E na função open a gente passa os parâmetros, o nome do arquivo, o modo que você vai abrir, que a gente fala já, e a codificação. A codificação não é obrigatória, por padrão ela é UTF-8, então a gente não vai se preocupar com ela. Então vamos começar explorando os modos que a gente tem de fazer a manipulação de arquivos. Vou criar uma variável escreve, que vai receber o resultado da função open. Aqui, o modo que a gente vai usar primeiro vai ser o modo W de write. Então a gente vai abrir um arquivo para escrita. Isso significa que a gente vai criar um novo arquivo, ou sobrescrever um já existente. Então vamos criar um arquivo new.txt. Esse arquivo ele vai ficar salvo dentro do diretório padrão do Python se você estiver usando o idle como eu. Para salvar esse arquivo em algum diretório específico, você pode inserir o caminho completo até ele, ou você pode abrir o PowerShell dentro de uma pasta, que nem a gente já mostrou, e executar o comando dentro dessa pasta. Vamos então começar a escrever nesse arquivo que a gente abriu. Para isso, a gente usa o método write e passa como argumento algo que a gente queira escrever. Então vamos colocar aqui curso online de Python. Vamos colocar uma quebra de linha. Esse método ele retorna quantos caracteres você escreveu. E vamos colocar mais uma linha aqui. Depois da gente ter acabado de manipular o arquivo, a gente deve fechá-lo com o método close. Isso deve ser feito sempre, obrigatoriamente, independente do modo que a gente tiver aberto o arquivo. A gente sempre deve fechar. Se a gente vir aqui conferir o nosso arquivo new.txt, ele contém as strings que a gente escreveu. Vamos explorar um outro modo agora, que é o modo R. O R é de leitura, de read. E diferente do modo W, se o arquivo que a gente quiser ler não existir, essa função vai retornar um erro. Se a gente quiser confirmar que o modo R só deixa a gente ler mesmo, não deixa a gente escrever, a gente pode usar o método readable, que vai retornar true nesse caso, porque a gente pode ler. Se fosse o método W, ele iria retornar false. E analogamente, a gente tem também o método writable, que nesse caso vai retornar false. E para a gente poder fazer a leitura do arquivo, a gente usa o método read, muito similar a como a gente fazia se a gente tivesse aberto o arquivo para write, para escrita. Só que o que eu vou fazer? Eu vou armazenar o resultado do read em uma variável e eu vou explicar o porquê disso agora. Bom, vamos verificar. A variável x contém o que a gente escreveu. Vamos dar um print nela aqui para a gente observar as quebras de linha. Só que por que eu armazenei em uma variável já diretamente? Porque o método read ele só vai ler o arquivo uma vez. Depois que você já usa esse método, é como se o handle, a variável ler, estivesse apontando já para o final do arquivo. Então não tem nada mais para você ler. Se você quiser ler de novo, você tem que fechar com o ler.close e abrir novamente o arquivo. Mas a gente não vai precisar fazer isso, porque o conteúdo já está todo salvo na variável x. Vamos abrir de novo aqui para a leitura. E ao invés de usar o método read, outra alternativa que a gente tem que pode ser interessante é fazer uma iteração usando uma estrutura for dentro dessa variável. Aí, em cada iteração, a nossa variável i vai receber um caractere que está escrito dentro desse arquivo aqui, new.txt, que a gente já conhece quais são os caracteres. Mas vamos fazer uma impressão deles. Vamos remover a quebra de linha que tem no print e vamos observar o resultado. O último modo que a gente tem é o modo A de append. Então a gente vai apensar. Ele é muito parecido com o write, só que a diferença é que no modo A, o arquivo ele não é sobrescrito. Porque se a gente abrisse de novo o new.txt do modo W, a gente iria apagar o que a gente já escreveu nele e criar um arquivo em branco. Mas do modo A, o arquivo new
permanece o mesmo e o que a gente escrever é adicionado ao final do arquivo. Então vamos fazer um teste, escrevendo ao final do arquivo. Vamos fechar, sempre lembrem de fechar. Vamos fechar o ler também. Sempre lembrem de fechar os handles de arquivos que a gente abrir. Pronto, fechei todos. Vamos conferir aqui o arquivo new.txt se a nova linha foi inserida ao fim dele, usando mais uma leitura. Beleza, escrevemos sim essa última linha. Com isso a gente conclui mais um vídeo. Falamos sobre manipulação de arquivos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!